Bem-vindo à MP Church, meu nome é Max Souza e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Pense no seu nome por um momento. Quando as pessoas ouvem o seu nome, você me diria que o seu nome é uma descrição exata de quem você é e do que você representa? Se as pessoas ouvissem Josi, o que elas pensam quando ouvem o seu nome? Flávio, Edith, acho que quando as pessoas falam Edith, cabelo. Beleza. Eu ia brincar com ela, estava no primeiro culto. Narcisa. Peta. É automático, né? Pessoas que você cita o nome dela e o nome representa algo assim na hora. Eu sei que já tem bom tempo e às vezes eu fico feliz com essa característica, essa conexão com o meu nome, mas às vezes eu fico triste. Porque até hoje as pessoas me ligam perguntando coisas de carro. Já tem mais de 11 anos que eu deixei de ser mecânico. E eu sei que associam rapidamente comigo, porque fui 16 anos mecânico nesse país. Mas quando a gente pensa em nomes, e pensa na forma que escolhemos os nomes para os nossos filhos, raramente, com pouquíssimas exceções, pensamos que o nome estaria dizendo algo a respeito dessa pessoa. Porque na nossa cultura, na cultura do século XX, geralmente os nomes são escolhidos principalmente pelo soar dos nomes, não é isso? A gente gosta de como o nome soa, ou era o nome de algum ente querido, de um avô, de alguém que você admira. Eu já vi vários nomes engraçados e com certeza não quero tirar um tempo aqui para falar sobre isso, porque às vezes eu posso estar falando com alguém aqui, mas as pessoas quando escrevem o nome errado, né? Já viu isso? É o nome de alguém famoso? E a pessoa escreve do jeito que ela acha que deve ser escrito, e aí fica até engraçado. Na minha família, nós temos nomes e sobrenomes, quase todos brasileiros é assim, né? Mas é engraçado que ninguém sabe, assim, de fato, como que o nosso nome é escrito. Porque o nosso sobrenome, tenho primos diretos, e meus irmãos é diferente do meu. Engraçado, né? Eu não sei nem se eu sou irmão deles, tem hora que eu fico na dúvida. Porque Souza com Z e Souza com S, diferente, né? E eu acho que questão de cartório, os pais não prestaram atenção, e aí chega lá, um escrito de um jeito, outro escrito do outro. Mas na nossa cultura, da forma que a gente existe, principalmente a grande maioria que está me assistindo, alguns brasileiros, a grande maioria brasileira, mas alguns portugueses, alguns talvez africanos, eu não sei onde esse vídeo está chegando, mas com certeza na nossa cultura, raramente, no século XX, as pessoas escrevem ou escolhem nomes por causa do seu significado. Mas na cultura pela qual a Bíblia foi escrita, na cultura onde nós extraímos a palavra de Deus, era bem diferente. Na cultura que a Bíblia foi escrita, nomes identificavam a pessoa de uma forma bem diferente, falavam do seu caráter, daquilo que ela representava. Hoje nós estamos iniciando uma série na nossa igreja de nomes. E eu quero que você tenha no seu coração, durante todo esse mês de novembro, a importância de nomes. Eu estava pensando, por exemplo, de nomes famosos de homens e mulheres que chegaram a um estágio na sua vida, onde o nome deles já representa algo. Eu, há poucos dias, recebi uma ligação de uma pessoa que estava do outro lado do país, e ela me deixou uma mensagem. E ela me disse assim: meu nome é Pastor Fulano de Tal. Eu achei interessante, eu falei, o nome dele é Pastor? Mas porque você vê que, ele quis se identificar, eu tenho água já. Então, eu sei que ele quis se identificar como alguém que... Água. Obrigado pela água. Obrigado, vamos aplaudir para mim, não? Obrigado para mim. Ele olhou de lá e não viu que eu estava com água, que eu escondi minha água para ninguém ver. Mas obrigado, querido. Eu acho que eu vou beber as duas. Então, eu sei que às vezes a gente quer dizer que a gente é pastor, que a gente é cantor, que a gente faz alguma coisa, mas o meu desejo é, até mesmo nessa série, falando o que a gente vai falar, que o nosso nome passe a representar algo na nossa comunidade, na nossa família. Eu pensava, por exemplo, em alguns homens nesse país, que alguns já falecidos, mas alguns vivos. Quando você, por exemplo, pensa no nome de Martin Luther King, o que vem à sua mente? Automaticamente você não pensa no doutor, você sabe o que aquele nome representa. Quando eu falo o nome Rick Warren, o que vem à sua mente? Você observa que Rick Warren não se apresenta como pastor. Bill Hybels
pastor de das maiores igrejas, hoje não está mais, mas por muitos anos, ele nunca utilizou o nome Pastor Bill Hybels. E eu oro que possa chegar um dia na nossa igreja, que as pessoas, ou na nossa comunidade, na minha vida, que as pessoas possam dizer apenas o meu nome, e ele representar algo, que você busque que o seu nome represente algo. Que as pessoas na comunidade possam dizer o seu nome e pense honestidade, seriedade, vida com Deus, alguém que é sério. Porque tem gente que o nome dela também, quando vem, é caloteiro, enganador, nó cego, hello. Essa questão de nome é muito séria. E hoje nós estamos, então, iniciando essa série que vamos focar, sim, na pessoa mais importante, no personagem mais importante de tudo isso, que é Deus. Nosso objetivo hoje é nos conectar novamente com a série do ano. Quantos se lembram da série do ano? Levanta a mão se você se lembra. Rapaz... fala mais alto, eu ouvi. Conhecimento. Este é o ano do conhecimento. Tem aí para lembrar para vocês aí, glória a Deus. Ano do conhecimento. Lembra disso? Nosso objetivo no início do ano, quando a gente lançou essa série, era que nós viéssemos a crescer em conhecimento, ter mais conhecimento, mas principalmente conhecimento de Deus. E que ano para conhecer mais de Deus, não é isso? Eu me identifiquei claramente com Elias nesses dias. Elias era um homem que conhecia a Deus. Conhecia a Deus em vários aspectos da sua vida e do seu ministério, porque conhecer a Deus tem a ver como você se relaciona com Ele, em que aspecto da sua vida que você se relacionou com Ele. E Elias conhecia o Deus do trovão, o Deus do relâmpago, o Deus do fogo. Mas Elias ainda não conhecia uma outra face de Deus, uma outra característica de Deus, que era o Deus da brisa suave. E foi no momento de crise da sua vida, um momento de desespero, que Deus se revelou a ele também como Deus da brisa suave. E eu acho que nesse ano Deus está nos ensinando a conhecê-lo de uma forma diferente. Porque o silêncio de Deus nesse ano, para muitos, foi algo assim, eu vou usar uma ilustração que não faz muito sentido, foi gritante. Por quê? Porque nós perguntamos, Deus, onde está o Senhor no meio de tudo? Quantos fizeram essa pergunta para Deus esse ano? Várias vezes. E Deus, um silêncio. Nós estamos aprendendo a conhecer mais de Deus, e Deus está se revelando a cada um de nós. Quantos recebem essa palavra? O tema dessa série, como você já deve ter ouvido e se inteirado, é Eu Sou. Eu Sou. Claro que quando a gente fala somente esse tema da série, alguns que não conhecem, talvez estão chegando agora, não têm ainda um conhecimento bíblico mais aprofundado, perguntam, mas por que uma série com o nome Eu Sou? O pastor, ele está querendo se mostrar? Bem, você vai entender daqui a pouco que não tem nada a ver comigo, e sim com o nosso Deus. Eu estou muito animado com essa série, porque teremos a oportunidade de ver mais de perto quem é o nosso Deus. Por que essa série chama Eu Sou? Se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que Deus, quando questionado a respeito do seu nome pela primeira vez, foi exatamente assim que ele se identificou. Eu tenho um texto gravado para você aí que está nos assistindo, você que estão presentes, Êxodo capítulo 3, versos 13 em diante. O contexto dessa passagem, Deus havia levantado um homem chamado Moisés para ser o libertador do seu povo que estava vivendo como escravos há 400 anos no Egito. Então um dia Deus aparece para esse homem chamado Moisés numa sarça ardente, ou seja, numa planta que pegava fogo e não era consumida. E depois de uma conversa e de uma revelação que ele era Deus, Moisés então faz essa pergunta. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e eles me disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Daqui a pouco eu vou te explicar por que ele faz essa pergunta para Deus, por que ele fica confuso com essa situação de que ele tinha que ir para o povo e tinha que levar um nome. Continuando, e disse então Deus a Moisés, eu sou o que sou. Próximo verso, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos
de Israel. Eu sou, me enviou até vós. Amém? Foi daí que tiramos o tema dessa série, é daí que extraímos toda a ideia dessa série que vamos cobrir nesse mês de novembro de 2020. O que é importante salientarmos aqui como introdução a essa série? O que é importante a gente focar? Como eu disse, nas escrituras, diferente da nossa cultura, os nomes têm uma importância gigantesca. É uma forma totalmente diferente de ver nomes, assim como nós enxergamos os nomes na nossa cultura. As crianças, nos dias bíblicos, os nomes eram escolhidos, muitas vezes, depois do nascimento, ou no nascimento, ou em alguns casos, até mesmo mudado com o tempo, depois que alguma característica ou alguma situação marcava a vida daquela criança. Os nomes, então, eram conectados com algo que elas viviam. Vocês, por exemplo, já devem ter ouvido o nome Eva, e muitos estudiosos questionam se o nome dela mesmo é Eva, porque Eva significa doadora de vida, ou aquela que dá vida, ou a fonte de vida. Exatamente, Eva foi a mãe de todos os viventes. Então, possivelmente, ou Eva era o nome verdadeiro dela, ou Eva era o que ela simbolizava, o que ela representava para a humanidade. Vocês já devem ter ouvido o nome Abrão, não Abraão, que eu vou falar daqui a pouco, e o nome Abrão, que foi dado pelo seu pai, que foi dado pela sua família, significava pai elevado, pai ilustre, pai excelso. Mas mais tarde, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama esse homem, chamado Abrão, e faz uma promessa para ele. E junto com a promessa, Deus muda o nome desse homem. Porque o nome tinha que representar algo. Há uma história que diz, não sei se verdadeira ou não sei se mitológica ou não, que Alexandre o Grande, certa ocasião, estava invadindo uma cidade e tinha um grande conquistador, isso é história, e tinha já destruído toda aquela cidade, matado todos os soldados, e algumas pessoas ainda estavam vivas, e um homem clamava pela sua vida desesperadamente. Um soldado gritava e pedia, não me mate, e fazendo aquela cena de desespero, porque ele sabia que ele podia morrer. Alexandre olhou e por um momento teve uma compaixão daquele homem e perguntou, levante esse soldado. E ele levantou aquele soldado e perguntou, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Alexandre. Alexandre olhou para ele e disse, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque é inadmissível alguém que tem um nome como o meu ter essa atitude. Olha que coisa forte. O cara não aceitava que o nome dele estivesse relacionado com aquele tipo de medo covarde. Ele falou, morra como um valente, assim como eu morreria se fosse do seu lugar. Nomes, então, para muitas culturas, simbolizam algo bem diferente. Então, Abraão, Deus muda o nome porque ele agora iria representar outra coisa. Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos ou pai de multidões. O nome Daniel, e aí, na igreja tem alguns jovens, pessoas com o nome Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. O nome Elias significa Deus é Yahweh. O nome Jacó, que é um nome bem peculiar, bem interessante, que foi dado no seu nascimento. Jacó significa, assim como seu irmão, que se chamava Esaú, Jacó era gêmeo do seu irmão, os dois tinham ali o mesmo lugar de nascimento, mas, de acordo com a cultura, aquele que nascesse primeiro era o primogênito, aquele que nascesse primeiro teria a bênção do seu pai e todos os privilégios de ser o primeiro filho. Imagine você, então, no ventre da sua mãe, foi gerado junto no mesmo dia, mas na hora de nascer só dá para nascer um primeiro. Não é? E aí vem quem? Esaú. E Esaú tinha uma característica muito peculiar, ele era peludo. Quando já tiveram alguns irmãos, ou você foi bem peludinho quando pequena, minha filha mais nova era muito peludinha, eu devia ter posto o nome dela, Esaúa. Vocês agora vão brincar com ela, tadinha, bullying minha filha. Mas Esaú significa aquele que tem muito pelo. Então o primeiro recebe o nome, e quando ele está nascendo, eu fico imaginando o filho, está vendo o filho, e o pai olha, a mãe ali em desespero, acho que a mãe não consegue olhar, a dor é grande, está vendo, e alguém diz, ele é peludo, o seu nome será Esaú, e quando ele está vindo, não está vindo, o menino está preso, o que está acontecendo?
Lá estava o próximo segurando no calcanhar dele. Não, eu vou nascer primeiro, sai daí. E por isso dão o nome a ele de Jacó, aquele que segura no calcanhar, que mais tarde vem a representar usurpador, suplantador, enganador. Porque mais tarde ele passa a ser assim. Ele quer muito ser abençoado, ele quer muito o lugar do seu irmão. Deus, sabendo desse nome de Jacó, mais tarde muda o seu nome. Qual o nome que Jacó recebe? Israel. E alguém sabe o que significa Israel? Aquele que luta com Deus, ou aquele que viu a Deus. Olha que lindo nome. Deus falou, seu nome não será mais Jacó. Lembra daquela história com o anjo? E ele luta, e Deus falou, seu nome, qual o seu nome? E ele não quer dizer que o nome dele era usurpador, que o nome dele era enganador, que o nome dele era aquele que segura pelo calcanhar, porque essa ideia é aquele que quer tirar do outro, aquele que quer ultrapassar o outro. Ele disse, meu nome é Jacó, ele hoje não será mais chamado Jacó, porque lutastes com Deus e prevalecesse. E aquele dia que ele disse, lutasse com Deus e prevalecesse, Deus estava dizendo, o seu nome agora será, lutasse com Deus, lutava-se como Deus e prevaleceu, por isso seu nome será Israel. Outro nome muito importante para nós, que é o nome Jesus, ou a versão hebraica Josué, que nós também podemos dizer Yeshua. Alguém sabe o que significa Jesus? Alguém sabe? Jeová é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Olha como os nomes na Bíblia são importantes e como cada um deles tem uma peculiaridade. Então, nomes têm um significado bem diferente na Bíblia do que tem para nós. A Bíblia, como a gente vai ver durante esse mês, traz vários nomes de Deus. Essa série é chamada Eu Sou, porque existe um propósito de a gente apresentar hoje a introdução dessa série. Mas a revelação de Deus, de quem Ele é, foi progressiva em toda a história, em toda a Bíblia. E durante os seus relacionamentos com o ser humano, Deus foi se revelando como um Deus que podia realizar algumas coisas, e com isso o seu nome se tornava aquilo. Porque, como eu disse para você, lembrar de alguém, lembrar de um nome, é lembrar de algo. Quantos podem dizer amém? Por exemplo, na Bíblia você vai ver Deus, como a gente vai ver nesse mês, sendo chamado El Roi, o Deus que me vê. El Roi. Você vai ver também ele sendo chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você vai ver ele sendo chamado também de Jeová Jireh, o Deus meu provedor. Também você verá ele sendo chamado de El Elyon e El Rafa também. Nós vamos cobrir nesse mês. Durante esse mês, nós vamos cobrir alguns dos nomes de Deus, mas existem muitos outros que eu vou trazer no final para você, mas nós não temos tempo de cobrir todos eles. E esses foram alguns dos nomes que nós escolhemos falar durante esse mês. Amanhã, eu estou saindo de férias. Glória a Deus, ninguém vai ficar feliz com isso. Minha esposa fez... Gente, eu preciso de férias. Vocês querem que eu volte com gás todo para dezembro? Eu preciso de férias, urgente. Mas eu sentei com os pastores, pastor Milson, pastor Soares, pastor Paulo, e conversei com eles. A gente gastou tempo falando sobre essa série. E pode ter certeza, vem coisa boa por aí, amém? Pastores vão trazer uma mensagem fabulosa dentro desses temas. El Roi, Emanuel, Jeová Jireh, El Elyon. A gente naquele dia vai tentar cobrir também El Rafa. Por que é importante esses nomes e os nomes que escolhemos? Porque conhecer os nomes de Deus nos ajudará a glorificar a Deus melhor, a amar a Deus mais e ajudar-nos a compreender a sua natureza e o seu caráter. Se eu disser para você o nome do Francisco lá no canto, que eu conheço muito bem, já estou sabendo muita coisa dele agora. Para muitos de vocês, não sei quem é Francisco, porque vocês nunca se relacionaram com Francisco. Não sabem o que é a história do Francisco. Não sabe o que o Francisco faz um quibe que não tem igual. E Francisco, está enrolado agora. Já ganhei hoje, de novo, minha esposa falou, está aqui, ó. Francisco, Deus te abençoe, eu nem tinha visto, querido. Está enrolado agora. Mas pensei em Francisco, pensei quibe, não, pensei bênção.
O que eu quero mostrar com isso é que uma vez que você sabe a pessoa pelo nome, você pode identificar-se com essa pessoa e saber, ela pode me ajudar nisso, ela pode fazer algo por mim assim. Conhecer Deus pelo nome, pelos seus nomes, vai mudar a nossa forma de relacionar com Ele. E como eu disse, não adianta eu te apontar alguém e falar, fulano é isso, você precisa de conhecer ela. Não adianta falar, Deus é o Roy, Deus é Emanuel. Você precisa de conhecer Deus como Emanuel, o Deus que está com você. Amém? O Deus que está próximo. Vamos voltar aqui para a história que eu li no início. Deus se revela a Moisés como o Eu Sou. Como eu disse para vocês, o povo estava 400 anos cativo no Egito, e quando Deus envia Moisés para libertar, ele pergunta, qual é o seu nome? Deus responde, eu sou o que sou. Como esse nome, Deus estava dizendo, Ele é o que é e sempre será. Eu sou o que sou, ou seja, Deus estava dando um nome que dizia eternidade. Mas soaria muito estranho Deus chegar para o povo e dizer assim, apareceu para mim alguém dizendo, eu sei, eu serei, eu sempre sou, e Ele me enviou até vocês. Porque só Deus pode dizer assim, eu sou o que sou e sempre serei, amém? Ninguém pode dizer isso. Mas, então, nós precisamos de entender como Deus deu um nome peculiar dentro desse contexto. Eu li os versos 13 e 14 de Êxodo 13, mas eu tenho o verso 15 projetado para você, e aqui tem uma explicação bem interessante do nome de Deus. Quando, no verso 15, Deus disse a ele, dizei aos israelitas, o Senhor, você está vendo essa palavra, o Senhor, com maiúsculo? Às vezes ela está toda em maiúsculo. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual eu devo ser lembrado de geração em geração. No original, a gente não tem tempo de ver aqui, mas no original existem duas palavras que estão sendo mencionadas por Deus no mesmo contexto. Quando ele diz eu sou o que sou, ele usa uma palavra. E quando ele diz Senhor, aqui ele usa outra palavra, que é o tetagrama que nós conhecemos, que não tem nem como soar, trazer um som para nós, porque naquele hebraico antigo, que se perdeu por causa do tempo, não tinha vogais e não sabia como dar o som. Mas esse tetagrama que foi trazido para nós mais tarde, é a palavra que nós conhecemos como Yahweh ou Jeová. Nós temos uma explicação teológica para isso, dos nomes que está no versículo 13, 14 e 15, que o israelita, com muito cuidado, não falava o nome de Deus, ele escreveu um outro nome, que era o nome Adonai, que significa Senhor. Então, tiraram a vogais de Adonai, inseriram dentro do tetagrama e ficou Yahweh, ou Jeová. E é um mistério muito grande, porque nem nós sabemos ao certo se essa seria a pronúncia do que Deus disse a Moisés, para você ver o tamanho da dimensão do nome de Deus. Mas é importante esse texto, porque é a primeira vez que Deus revela o seu nome, e Ele revela dizendo, eu sou o que sou. Eu sou Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso. E os judeus tinham tanto cuidado com esse nome, que quando um escriba, alguém ia escrever a palavra de Deus, principalmente o Pentateuco, onde havia menção do nome de Deus, havia todo um ritual que era feito por eles antes de escrever o nome. Havia um processo de purificação. Cada palavra, cada letra era parado e eles voltavam e faziam o ritual novamente. Imagina numa frase onde o nome de Deus aparecesse 3 vezes, tomava o dia inteiro para escrever. Porque eles temiam, e o judeu até hoje não menciona o nome de Deus. Por isso que está lá entre os mandamentos, não invocará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E hoje as pessoas usam o nome de Deus, ou falam Deus até junto com palavrão. Triste isso. Mas nessa série a gente vai ver a importância do nome de Deus, de como Deus se revelou, e como o seu nome é muito mais do que tudo aquilo que podemos imaginar. Como eu disse, Elias aprendeu a conhecer a Deus de uma forma bem diferente. Deixa eu falar para vocês sobre o Eu Sou e o Egito, um pouquinho do contexto ali. Quando Deus disse a ele, diga ao povo que o Eu Sou, nós temos que entender o que estava acontecendo ali. Como eu disse, o povo estava num lugar por 400 anos, haviam perdido toda a conexão dos patriarcas, haviam perdido toda a conexão de Israel, de Jacó,
que foi para ali com seus filhos, convidado pelo seu filho mais jovem. Quem conhece a história sabe que o seu filho mais jovem, Josué, tinha se tornado o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. A princípio eles foram convidados a viver naquela terra maravilhosa, a ter todos os privilégios que o seu filho podia dar. Mas passou-se o tempo, passou anos, Josué morreu, veio um novo José. Veio um novo faraó e esse não se lembrava mais de José. E o que aconteceu? O povo foi crescendo, eles se sentiram ameaçados por esse povo que tinha uma cultura bem diferente dos egípcios. Os egípcios adoravam gado, adoravam bezerros, e o povo era pastor de ovelhas, pastor de animais. E eles começaram a usar esse povo como mão de obra fácil, escravos. E passou anos e anos e anos e anos e anos, até que um dia esse povo começa a clamar a Deus, que eles lembravam das histórias que eram contadas, de como Deus os tirou, que Deus chamou a Abraão, que prometeu uma terra para eles, e eles estavam vivendo como escravo. E é o que acontece, Deus levanta esse homem chamado Moisés, que foi criado no Egito, conhecia todo o contexto do Egito, e sabia também dessa realidade de muitos deuses. Então, quando Moisés pergunta qual é o seu nome, Moisés também estava inserido dentro dele essa ideia de que é mais um Deus. Alguns estudiosos dizem que tinham mais de 2.000 deuses no Egito. Imagina isso. Tinha Deus Sol, Deus Lua, Deus da plantação, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da paz, tinha Deus de tudo. E cada um deles era adorado de forma específica. E mais ainda, as pessoas que se relacionavam com um tipo de Deus se relacionavam com outros. Eram vários deuses que as pessoas tinham. Então, quando Deus aparece para Moisés, naquela sarça ardente, e diz, eu sou Deus, né? Se revela e fala, qual Deus? Qual desses que a gente adora? Qual é o seu nome? Quem eu vou dizer para o povo, qual desses deuses que a gente conhece, que está me enviando? E quando ele diz, eu sou, ele já pensa, uau, esse é diferente. Esse não é o Deus. É tão interessante que quando você entende isso, você entende a forma como Deus libertou o povo. Você sabia que cada praga era Deus desafiando o Deus que os egípcios adoravam? Era Deus mostrando para os egípcios e para o seu povo que estava sendo liberto, olha que esses deuses que eles dizem, que tem esse nome, o Deus, olha como eu vou vencê-los, olha como eu vou derrotá-los, olha como eu sou o que sou. Amém? Deus estava mostrando para eles, eu sou muito mais do que esses falsos deuses que esse povo que vocês estão dentro adoram. Porque Deus, quando quer se revelar para você, Ele faz isso. Ele desmascara os falsos deuses que estão na sua vida. Ele derruba toda a falsidade que está na sua vida e se revela como o Deus verdadeiro. Muitas vezes a gente está dentro de deuses que nem sabe. O Deus mamon, o Deus dinheiro. E a gente confia no dinheiro e Deus vem e destrói toda a economia e diz, porque eu quero mostrar que eu sou o Jeová Jireh, o seu provedor. Muitas vezes a gente vai ver a mesma luta, o mesmo contexto. Quando Moisés então pergunta quais as suas habilidades, quais as suas especialidades, existem vários deuses aí por aí, você é qual deles? Então Deus diz aos israelitas, o Senhor, o Deus, eu sou, o Todo-Poderoso, está indo até eles. Sabe qual é a grande diferenciação aqui de Moisés, Deus, o Egito? Deus estava estabelecendo para o seu povo, que chegou até nós, o monoteísmo. Deus estava dizendo, não existe nenhum Deus antes de mim e não existe nenhum Deus após mim. Eu sou o que sou, o único e eterno Deus. É isso que estava acontecendo aqui. É por isso que anos mais tarde, o povo já estabelecido na sua terra, Moisés vai lá, consegue tirar o povo com um braço forte do Senhor, um julgamento terrível vem sobre os egípcios. Ele começa a caminhar no deserto, por causa da desobediência do povo, nós conhecemos a história, tomam-se 40 anos mais ou menos, 38 anos, 40 anos mais ou menos, para que eles cheguem à terra. Moisés não entra na terra, Josué agora é o novo líder que vai caminhar esse povo. Mas antes de entrar na terra, antes de tudo, Deus faz com que Moisés reveja toda a lei. Moisés reescreve um dos livros mais lindos da Bíblia, que é o 5º livro, que é o Deuteronômio. E Deuteronômio, na verdade, é uma revisão da lei, é a revisão de tudo aquilo que Deus fez. E porque é uma nova geração que está entrando,
Não era a geração que saiu do Egito. Lembra que 40 anos dá para morrer e nascer muita gente. E aquele povo então está entrando na terra agora prometida. E Deus está muito preocupado porque naquela terra existiam muitos outros deuses também, assim como no Egito. E as pessoas que moravam em Canaã cultuavam outros deuses. E Deus estava dizendo para eles: vocês estão entrando nessa terra. Vocês vão ser abençoados nessa terra. Mas há um perigo também nessa terra de outros deuses. Por isso eu quero que vocês tenham ouça Israel, Shema do povo Israel. E Deus dá no capítulo 6 de Deuteronômios algo que até hoje, até nos nossos dias, os judeus pronunciam quase que diariamente para ele e para os seus filhos. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso, aí eu passei, ele demora, desculpa. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vocês estão vendo a palavra de novo em maiúsculo? Ele está mais uma vez dizendo a mesma palavra que ele disse no Êxodo. Ouve, ó Israel, o Senhor, tudo em maiúsculo, nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor, o teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força. Todas as manhãs e noites os israelitas repetiam isso, lembrando eles constantemente de quem Deus é. Isso é importante para nós. Nós não podemos esquecer quem Deus é. O que está diante de nós, os deuses que existem nesse mundo, não pode ofuscar o brilho daquele que é o único Deus. Amém? Nós precisamos de repetir todos os dias, todos os dias, nós servimos ao único e eterno Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode. Amém? Todos os dias. Os nomes de Deus. Seria o eu sou o único nome de Deus? Como a gente vai ver e já mostrei para você, claro que não. Ao longo da história, Deus passou a relacionar-se com o seu povo e revelar cada dia, de forma progressiva, o seu nome, quem ele era. A Bíblia diz que Deus é o El Shaddai, que significa o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele é o El Elyon, e a gente vai ver durante esse mês, o Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 mostra essa história. Diz que ele é o El Elon, o Deus eterno, o El Roi, o Deus que me vê. Quantos querem ver o El Roi na sua vida? O Deus que está me vendo, o Deus que sabe o que você está passando. A Bíblia diz que ele é o El Canã, o Deus zeloso. Diz que ele é o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Ele é o Jeová Shalom, o Deus que é a minha paz. Ele é o Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor, a minha bandeira. Ele é o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor está lá. Ele é o Jeová Tsidkenu, o Deus que é a minha justiça. Ele é o Jeová Mequesedu, o Deus que me santifica. Ele é o Emanuel. Ele é Yeshua, o Deus que me salva. E Jesus me disse, em Mateus 6, que Ele é Pai, que Ele é Abba. Dentro de tantos os nomes que Deus se revelou durante a história, Deus também é meu Pai. Deus é seu Pai. E é isso que nós queremos cobrir nessa série. O nosso Deus é muito grande. Os propósitos de Deus, então, pastor, é dizer que temos muitos deuses? Não, como eu disse, Deus estabeleceu o monoteísmo, um único Deus, E para a gente, às vezes, é tão complicado entender até a trindade que se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas é um Deus, um único Deus, com infinitas características, com poderes, maravilhas, mas um único Deus. Esses são apenas alguns dos nomes que eu citei para vocês. Mas no decorrer da sua história com Deus, quando você estiver lendo a sua Bíblia, quando você estiver vivendo os momentos, e como eu disse, momentos de crise são chaves para Deus se revelar a você quem Ele é. Quando você passar por aquele momento, você fala, por que estou passando por isso? Porque Deus quer te mostrar que Ele é o El Elyon na sua vida. Porque Ele quer te mostrar que Ele é o El Rafá na sua vida. Que Ele quer te mostrar que Ele é o El Jireh, o Jeová Jireh na sua vida. Deus quer te mostrar quem Ele é. Só vai ter vitória
na cova dos leões quem foi jogado na cova dos leões. Só vai ter vitória na fornalha esquentada por Nabucodonosor quem entrar na fornalha e vai poder ver o quarto homem dançando com ele, o Elmanuel, o Deus que comigo está, mesmo que passando pelo fogo. Nós precisamos de passar agora, ter uma experiência com Deus pessoal nesses dias, queridos, onde você não sabe mais de Deus, porque como Jó, que ouviu falar, agora viu Deus face a face, agora você sabe quem Deus é. Você conhece a história de Jó. Jó era um homem que ouviu falar de Deus, e a sua história conta isso. Eu sei quem Deus é, eu ouvi falar, mas no final da sua história diz que ele sabia agora quem Deus era. A sua dor, a sua experiência com Deus levou ele a ter uma intimidade com Deus. Conclusão dessa série, durante esse mês iremos falar dos nomes de Deus, nomes e a sua importância para nós no nosso dia a dia. Como eu disse ainda há pouco, conhecer o nome de alguém vai me identificar com essa pessoa. Nos dias daquele que Deus se revelou, nos dias de Moisés, ter um nome tinha uma conexão muito forte com poder. Porque pensa comigo assim, se eu sei o seu nome, eu posso te chamar pelo seu nome. Isso me dá poder, me dá uma certa capacidade de me livrar de algum problema. Então, se eu chamo um Deus, mas eu não sei o nome desse Deus, podia vir qualquer um até, né? Mas se eu sei o nome, eu tenho poder. Eu pus o telefone aqui, porque imagina eu te dando um número. Eu queria que você pegasse o telefone sem pensar, pastor, eu vou te dar um número. Eu vou falar assim, chama essa pessoa aí para mim, por favor. Quantos se sentiriam confortáveis em chamar um número que eu te der qualquer? Se você souber quem é, você vai ficar bem mais confortável, né? E se eu te falar assim, eu vou te dar um número e vou te dar o nome da pessoa. Você se sente mais confortável de ligar para a pessoa? Não, um pouco. Mas falar o quê, pastor? Não, ela é boa em algo. Mas o que ela é boa? Ela sabe fazer algo. Mas sabe o quê? Mas se eu te der o nome, o número e o que ela é boa para fazer, você se vai sentir melhor de ligar? Eu falo, ligo para fulano de tal nesse número, ela faz um bolo, assim, quando eu precisar de bolo, eu vou ligar para fulano de tal, no número tal que o pastor me deu. Vocês estão me entendendo? À medida que você sabe quem é, tem a conexão, sabe como chamar e sabe o nome do que é bom, você tem agora como conectar-se. O nosso propósito com essa série é isso, é te mostrar quem Deus é, do que Ele é capaz, te dar um número e você ligar para Ele, e você se conectar com Ele, você, não pastor, não irmão, você falar com Deus, você se conectar com Deus, você não dizer mais, eu ouvi falar, mas eu quero te conhecer assim. Saber Deus, quem Deus é, vai abrir um leque. Pastor, se eu for, vai me dar um número? Sim. Quantos receberam esse copinho no começo? Faz assim, ó. Sabe o que tem aqui dentro? Suco de uva. Sabe o que esse suco representa? O número. O número. O acesso. Algumas pessoas estão de mão levantada, que talvez chegaram e não pegaram. Os diáconos vão levar até você, só mantenha a mão aqui. Você que está me assistindo, nós pedimos semana passada que você preparasse. Queridos, isso é o número, isso é a chave, este é o contato. Quando a gente participa da ceia, além de pedir perdão pelos nossos pecados, poucos dias eu fui questionado por uma pessoa, deixa eu explicar isso, pastor, na sua igreja, vocês deixam qualquer um participar da ceia? Não, claro que não. A pessoa precisa saber o que significa. Agora, eu não sou juiz de ninguém, a igreja, os pastores não são. Eu não sei como você está com Deus, se você sabe o que significa. A Bíblia diz que ninguém deve comer e beber indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Jesus. A ceia é para quem deu a sua vida para Jesus, quem sabe do que Jesus fez na cruz. Mas não precisa ser membro dessa igreja, talvez é um cristão que está visitando. Talvez uma pessoa que conhece Jesus, estava frequentando outra igreja e agora está aqui, eu não sei. Eu espero que ninguém participe indignamente, mas não é a nossa responsabilidade. A Bíblia não me diz que eu tenho que ter essa responsabilidade de fiscalizar quem pode e não pode. Pelo contrário, cada um examine, pois, a si mesmo. Então, coma desse pão e beba desse vinho. Espero ter
clarificado para aqueles que têm dúvida, como a gente trabalha aqui na MP Church. Mas quando Jesus disse, este é o meu corpo partido por vós, fazer isso em memória de mim, era muito mais do que simplesmente o perdão dos nossos pecados, era a chave que nos dava acesso ao Emanuel, era o poder que nos conectava com El Shaddai, era a onda maravilhosa que me levava para próximo do Jeová Shammah, era o grande poder que me colocava do lado do El Roi. Quando o véu rasgou de baixo em cima, que Jesus disse, está consumado, e já não havia mais separação do Santo dos Santos, e Deus já não estava ali mais. É muito interessante, porque um dos nomes de Deus, Deus estava ali, Deus está lá, que é Jeová Shammah, deixou de passar a existir no dia que Jesus disse naquela cruz, está consumado. Deus já não está mais no templo, Deus já não estava mais onde estava a arca, Deus estava agora nos corações daquele que aceitava o seu Filho, o Salvador do mundo. Então, quando nós temos hoje a chave, eu quero que você entenda o poder disso, a importância desse momento, do sangue de Jesus. Há uma canção que diz assim, basta chamar o seu nome, basta chamar o seu nome, basta clamar o seu nome. Você tem agora um número que você pode ligar e você sabe quem Ele é. Hoje eu quero te convidar a participar dessa ceia e entrar nessa série comigo. Pai, muito obrigado por ter nos dado acesso a Ti. Quando o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, o Senhor passa agora a nos aceitar não por aquilo que somos, mas pelo sangue precioso de Jesus vertido em nossas vidas. Nesse momento, tira um tempo para pedir perdão a Deus. Examine, pois, cada um a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Pai, nos perdoa das vezes que falhamos, das vezes que omitimos, das vezes que pecamos com toda a convicção do que estamos fazendo. Você já recebeu? Parta o pão e coma todos. Jesus, semelhantemente, então, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue. Jesus, muito obrigado por ter derramado naquela cruz o sangue inocente que nos comprou para Deus, que nos deu acesso ao Pai. E nessa série onde queremos Te conhecer mais, queremos nos aproximar de Ti, queremos ter uma intimidade com o Senhor de uma forma que nunca tivemos, podemos somente ter acesso por causa de Yeshua HaMashiach, o Deus que me salva. Tomemos todos juntos. Coloque-se de pé depois de tomar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse mês, você vai conhecer mais de Deus. Não de ouvir falar. Nós vamos ouvir alguns testemunhos. Josi, vem cá rapidinho. Alguém pega o microfone ali. Você tem 2 minutos. Vai ter que fazer em 2 minutos. Eu vou tentar todo domingo trazer alguém para te dar um testemunho de uma das características de Deus. Josi tem um testemunho. Josi, fala para a igreja o que aconteceu. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu quero falar Tira um pouquinho do retorno dele. do eu sou. Jeová Jireh. Amém, obrigado. O Deus da minha provisão. Creio que há uns 4 meses já eu e minha família, a gente está aplicando para casas para alugar. E a gente não deu muita sorte, porque é uma época que a gente está brigando com um americano, que tem bom crédito social, bom crédito americano mesmo, que também está aplicando por casas.
E dentro desse período a gente aplicou para muitos lugares. Muitos não responderam, outros responderam, I'm sorry. Não foi possível. A gente não desistiu, a gente continuou tentando, aplicamos para muitos lugares e todos negaram, porque a gente não tem bom crédito, a gente não é americano, nós não somos americanos, nós não nascemos aqui. E brigar com americano que tem bom crédito é difícil. Mas dentro desse período, a gente tentando, no último mês agora, a minha sogra deu aviso no apartamento dela que ia mudar. E eu fiquei pensando, né? Comentei com a minha esposa primeiro, falei, se a sua mãe está doida, a gente não tem um lugar para mudar, a gente não tem um lugar para morar. Como que ela dá um aviso falando que vai mudar, agora se a velha tem que mudar para minha casa? Isso leva a gente pro joelho, né? Como que a gente vai montuar todo mundo dentro de um apartamento de 2 quartos, com criança e tudo? Eu falei assim, a minha sogra tá louca. E eu comentei com a minha esposa e falei assim, e agora? E a minha sogra foi na minha casa, eu falei assim, você tá doida? Como que você dá o aviso que vai mudar, sendo que a gente não conseguiu uma casa? Olha o tanto que a gente aplicou e não conseguiu. E ela falou assim, a gente conversou e eu dei o aviso, mas não sabia eu que ela estava dando um passo de fé. Deus te dá algo novo quando você abandona o velho. Deus só te dá algo novo quando você dispensa aquilo que é velho, aquilo que não serve mais para você. E a gente estava, ela deu um passo de fé e eu não entendi isso. E eu sou muito calmo, eu não expresso minhas loucuras, meus desesperos. E eu sou muito calmo, tranquilo. Comentei com a minha esposa, mas ela falou assim, a gente vai conseguir. E eu vi uma casa, um anúncio de uma casa em Millbrae. A gente sempre olhando o San Bruno, o Salto de São Francisco. Eu vi um anúncio de uma casa em Millbrae e marquei com a mulher, avisei minha esposa e a gente foi. Minha esposa falou assim, mais uma casa que a gente vai olhar. E quando a gente chegou lá, a casa tem um quintal grande, nossa, maravilhoso para os nossos filhos. E só foi eu e minha esposa. A mulher, a gente conversando com ela lá, ela olhou para mim e falou assim, olha, essa casa estava sendo preparada para uma outra família, mas eles ainda estão indecisos, e por isso que eu anunciei, vocês estão sendo os primeiros depois deles, e vai vir mais 2 famílias ver a casa. Aí eu falei assim, ok, e eu falei, depois que a gente saiu de lá, eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, seria muita ousadia minha se eu pedisse preferência? E ela falou assim, não é ousadia sua. E no que a gente estava conversando, antes de sair de lá, ela mostrou a casa, eu falei da minha família, e quando a gente saiu, ela falou assim, traz a sua família para ver a casa, toda a família, traz as crianças. E aí a gente marcou de ir lá, levar as crianças para ver a casa, e eu levei. E aí a gente conversando na cozinha, ela falou assim, olha, eu não vou alugar a casa para outra família, eu senti uma energia com vocês. Boba ela que não sabia que era Jesus trabalhando na vida dela. Mas ela falou assim, eu senti uma energia positiva com vocês. Eu vou mandar a aplicação, preenche a aplicação e manda para mim. Eu fiquei assim meio que sem entender. A gente aplicou, fez a aplicação, mandou para ela. Aí não mandou, a gente foi lá levar para ela. Na terceira vez a gente conversando com ela, ela virou para mim e já falando da casa, de como seria, de a gente morando ali e tal. Ela falou que seria um prazer para ela ter nossa família morando na casa dela. E ela virou para mim falando tudo isso. E eu falei, me desculpa, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Nós já fomos aprovados? Ela falou assim, já, não precisa, eu não vou nem olhar essa documentação.
Eu não vou nem olhar essa documentação. Não vou checar nada. Senti uma energia positiva com vocês. Glória a Deus. Me imprime o seu crédito do seu cartão de crédito. Eu nem vou checar, eu só quero ver. E eu imprimi e mandei para ela. Ela aprovou. Glória a Deus. Jeová Jireh. Amém. Deus da minha provisão. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado. Pode levar o microfone. Gente, isso não é só para o Josi, para a Wélida, para a irmã Maria. A sogra ia, cara. Isso faz a gente chorar. Você sabe, toda vez que eu vejo eu conheço eles, mas tenho intimidade, mas quando você vê um jovem, assim, falar da sogra, essa velha, é porque tem muita intimidade, tá? Porque ama de verdade. Vou orar para você, porque muitas coisas Deus tem para vocês, queridos. Pai, eu te agradeço por esse testemunho, pelo que o Senhor fez na vida desses seus servos. Eu fui lá, Senhor, e vi a tua bênção, é maravilhoso. Que lugar bonito, que vista que eles têm, que privilégio morar ali. Pai, muito obrigado pela tua provisão. O Senhor sempre nos surpreende. O Senhor é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém? Você que está assistindo, isso é o que Deus tem para você. Muito mais do que você imagina. Pode ter várias portas fechadas para você, vários nãos. Você sabe quem você serve? Você sabe do que o seu Deus é capaz? Que quando Ele está com você, portas se abrem, as pessoas vão sentir que é você o lugar. Pessoa que está procurando emprego, pessoa que está precisando de um lugar para morar, pessoa que está precisando de uma cura agora. Eu entrava, a Andréia me abraçou, falou: pastor, que bom estar de volta. Deus fez milagre na minha vida nesses dias. Irmãos, são tantos milagres. Elias me contou: pastor, Deus proveu para mim nessa pandemia como nunca. Irmãos, esse Deus é para todos vocês. Nós precisamos de ver o nosso Deus em ação. É isso que a gente falou na última série. A igreja em ação, Deus em ação. Eu quero ser pastor de uma igreja que vive milagres, que trabalha com milagres, que vê a mão de Deus diariamente na vida deles. Pastor Soares me contou um milagre agora. Olha, Deus já agiu naquilo que você falou. Eu falei: glória a Deus, pastor Soares. Essa semana a gente orou, já me deu testemunho, falou: já agiu. O nosso Deus está agindo rápido, porque vai subir para o céu uma igreja gloriosa, vai subir para o céu uma igreja poderosa, vai subir para o céu uma igreja que vê Deus agir. E esse Deus está aqui. Todos de olhos fechados, você que está em casa, feche seus olhos. Se você nunca fez isso antes, entrega o seu caminho para Ele, confia nele e Ele tudo fará. Tem pessoas que nunca entregaram o seu coração para Jesus. Você está na igreja, mas você não pertence a Ele. Jesus só vai ser o pastor daquele que fizer dele o seu pastor. Ele só vai ser o Jeová Rafa, aquele que confiar nele para a cura. Ele só vai prover para quem é aquele que, como disse o Josi, eu não tenho crédito, eu não posso, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. É esse Deus que eu quero te apresentar. E se você quer entregar o seu coração para Ele, entre em contato com a gente. Eu vou pôr um e-mail no final, info@mpchurch.us. Envie-nos um e-mail, eu vou orar por você. E se tem alguém aqui presente, que você nunca entregou seu coração para Jesus, todos de olhos fechados, hoje é seu dia. Eis que estou à porta e bato. Você viu a gente participando da ceia, você viu a gente dando testemunho, você viu a gente falando de um Deus que tudo pode, e você fala assim: pastor, se Deus é para mim, Ele está aqui, Ele te chama, e Ele te conhece pelo nome. Ele quer ser o seu Deus. Tem alguém aqui? Eu não sei se tem, eu conheço a maioria de vocês, sei que já fizeram isso, mas se você nunca fez isso, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Eu vejo essa mão, pode abaixar, querido. Eu vejo essa mão, amém, eu vejo essa mão, querido. Eu sabia, Deus tinha falado comigo que você vinha. Aleluia. São vidas se rendendo ao Senhor. Isso é o que conta. Obrigado, eu sabia, Deus tinha mostrado essa jovem aqui na frente. Deus falou: eu quero salvar a vida dela. Pai, em nome de Jesus, por toda a igreja, por toda a internet, onde quer que essa mensagem, Espírito Santo, alcance, é quebrantamento que a gente quer ver, vidas se arrependendo no seu altar, pessoas querendo ter uma intimidade com um Deus que tudo pode. E nesse dia, Senhor, sela o nome deles no livro da vida, perdoa-lhe os pecados em nome de Jesus. Amém? Que dia lindo. Guarda esse dia no seu coração, dia 1º de novembro de 2020. O dia que você nasceu de novo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Tenha uma semana abençoada. Vejo vocês na semana que vem. Em nome de Jesus.